Os fins essenciais não são ainda, por isso, os fins supremos. Só pode haver um único fim supremo, numa unidade sistemática perfeita da razão. Portanto, os fins essenciais são ou o fim último ou os fins subalternos, que pertencem necessariamente ao fim último como meios, mas é fim último. O primeiro não é outra coisa que o destino total do homem. E a filosofia desse destino chama-se moral. Viu? Molezinha, mano. Ó, eu entendi tudo. Mas, professor, só pra garantir, explica aí pra geral. Assim, pra geral. Não pra mim não, que eu já sei. Vai, tenta aí, vou te dar essa moral, hein? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje a gente fala da Olimpíada Internacional de Filosofia. É isso mesmo, o papo é com o primeiro brasileiro a participar do júri do evento. E ele ainda levou estudantes daqui para competir lá em Montenegro, na Europa, onde aconteceu o torneio desse ano. Quer saber como foi? Professor Gustavo Coelho conta tudo, mas é já já. Porque antes a gente discute um dos temas mais recorrentes no Enem e que deixa muita gente em dúvida. O papo é sobre moral. E o professor Silvério Ortiz. Vamos ver. Professor, quanto tempo, rapaz? Pois é. O pessoal às vezes confunde ética e moral. Explica pra gente. Na verdade, as duas palavras, os dois termos, moral e ética, se você for olhar a raiz, é praticamente a mesma coisa, aquilo que a gente chama de etimologia, né? Uma tem uma etimologia grega, que é ética, e outra tem uma etimologia romana, latina, que é moral. Quer dizer a mesma coisa, ou seja, a maneira que você age no mundo. Para poder falar sobre isso, a gente divide de duas maneiras. O que eu faço, ou seja, a minha conduta, o que é certo e errado, né? Vou chegar tarde em casa, vou falar com a pessoa de um jeito ou de outra. Eu tô vendo ali. Né? Bora dar uma olhada? Aí, ó. Tô vendo então, aqui. a moral é quando eu falo das minhas ações. O que eu estou fazendo? De certa maneira, na história ocidental, os mandamentos lá da história bíblica seriam códigos de moral. Não matarás, não furtarás e coisas do tipo. Agora, isso fica muito claro no caso do código, mas o que está por trás, isso que a gente vai colocar dentro do âmbito da ética. Ou seja, por que eu faço? Quais são os valores que estão por trás daquelas condutas? Então, o que eu faço, certo ou errado, depende daquilo que eu valorizo. Por exemplo, igualdade, liberdade, respeito. Isso está dizendo sobre valores. Agora, o que é respeitar? Como é que eu transformo o valor respeito na minha fala com você, em ato? Né? É, por exemplo, esperar você falar antes de eu falar. Né? Ou seja, espere a pessoa falar antes de você falar. Uma coisa simples. Qual é o valor? Uma certa igualdade, um respeito. Qual é a conduta? Não falar ao mesmo tempo. Né? Então, isso seria a moral. Esses conceitos variaram muito ao longo do tempo. Sem dúvida. A discussão ética ela tem que passar pelo eixo histórico. Né? A gente divide na filosofia, na história também, né? Em 4 grandes blocos, né? O que a gente chama de história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. E cada um desses 4 blocos tem um eixo de valores, podemos pensar, da maneira com que aqueles humanos, aquelas pessoas, olhavam para o mundo. Um exemplo, talvez. Na antiguidade, né, os valores tinham a ver com uma referência no cosmos. O que eu quero dizer? A natureza, o universo. Quer dizer, a maneira que você nasceu, a sua natureza, tinha muito a ver com o que você deveria fazer. Um exemplo mais forte disso é o próprio Aristóteles. O Aristóteles, que está na antiguidade, o que ele vai dizer? O que é ético? Você respeitar a maneira que você, aspas, nasceu. Né? Vamos dizer assim, nasceu para correr, né? É veloz, é um cara vigor físico. Pô, então esse cara tem que fazer o quê? Tem que ser um corredor. Quando você vai para o período medieval, já tem a presença do Deus cristão. Quer dizer, o que você deve fazer é se aproximar desse Deus cristão, né, e se afastar do mundo mais pecaminoso, digamos. Quando chega na modernidade, aí já é a era do homem, a era do homem racional, né? Ou seja, a gente chama de antropocêntrico.
Então, nesse momento da modernidade, aparece o indivíduo autônomo. Ou, de outra maneira, nós, seres humanos, somos capazes de definir o que é certo e o que é errado a partir da razão. Então isso varia de acordo com o tempo e não com o filósofo. Mas ainda os filósofos de cada época têm uma proximidade. Claro que eles vão ser diferentes, senão não tem filosofia. A filosofia tem que ser essa diversidade, mas eles estão dentro de um certo registro. Ou seja, se for moderno, está pensando na liberdade do indivíduo, na autonomia do indivíduo. Se for antigo, está pensando... Não tem indivíduo na antiguidade. Está pensando na comunidade dele, na polis, como a gente falava na época. Entendi. E o que o Enem espera do candidato quando o assunto é moral? Localizar o autor na antiguidade ou nos outros períodos é o primeiro passo. E aí, dentro dos autores, conhecer as particularidades. Se você vai falar da antiguidade, você tem uma diferença entre Sócrates, entre Platão e Aristóteles e os estoicos, por exemplo. Cada um tem uma particularidade que precisa o candidato conhecer. E vem cá, como o Enem costuma cobrar esse assunto? Dos 3 anos para cá, cada vez mais o conhecimento específico daquele autor ou da relação do pensamento dele com o momento atual e menos interpretação de texto. Hoje, cada vez mais específico, é uma questão que a gente vai ver daqui a pouco, é um conhecimento específico sobre Kant e sobre o período. Daqui a pouco nada, professor. Vamos ver agora. Bora! Questão 85 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Alguns dizem que era uma das questões mais difíceis de filosofia, isso mesmo? Eu concordo. Porque passa pelo texto do Kant, que é um autor, no mínimo, árido. Quer dizer, eu estava falando sobre encaixar o filósofo no período histórico, então vou fazer isso. Quer dizer, o Kant é um autor moderno. Mais ainda, é um iluminista. Quer dizer, quando você fala iluminista, você está falando de um grupo de pensadores que colocavam a razão como grande referência. Então, na verdade, esses pensadores acham que o ser racional ele é quase que um Deus, quase que capaz de elaborar a sua visão de mundo, sua colocação no mundo e sua ética. Tem uma frase do Kant que eu acho muito interessante de compartilhar para você ver mais ou menos como é que é a cosmovisão dele. 2 coisas enchem o meu coração de certo encantamento. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. O que é o céu estrelado? Perceba, as constelações são regulares. As estrelas que estão hoje, no mês de junho, no mês de julho, no céu, ano que vem estarão também. Então o céu tem uma regularidade. E para Kant, nós também, seres humanos, também temos uma regularidade. Melhor dizendo, uma racionalidade. Eu sempre sei o que é certo e o que é errado. Então repara, pode ser que eu e você não pensemos o mesmo certo e errado, mas cada um de nós vai ter uma ideia de certo e errado. Então, se nós pensarmos racionalmente, que eu vou falar daqui a pouco, nós vamos chegar ao mesmo resultado. Porque todo filósofo que é iluminista, de certa maneira, ele pensa quase como um matemático. Ou seja, as contas, o raciocínio, são parecidas e chegam no mesmo lugar. A questão diz assim, uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Percebeu que o dilema que o personagem vive, aqui no quadro a gente está, o que devo fazer? Né? Tá claro ali, devo mentir para pegar dinheiro emprestado? Porque na concepção dele, se ele não mentir, ele não vai conseguir o dinheiro emprestado. Uma consequência do outro. Né? Exatamente. Então o que está pensando é, se a mentira é o que eu devo fazer. Admitindo que se decida fazê-lo, ou seja, mentir, né? Vou mentir, a sua máxima de ação, ou seja, o que justifica a sua ação, seria o seguinte: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ele está, né, engrupindo o outro. Então ele vai dizer o seguinte: isso que você quer fazer, você quer que todos façam? Essa é a pergunta do Kant. Aquilo que você escolheu, o que eu devo fazer, vamos supor, devo mentir, escolher. Bom, eu realmente quero, racionalmente, que a mentira seja uma forma de lidar com o outro? Provavelmente esse cara vai pensar, não, na verdade eu quero mentir, mas tomara que mais ninguém minta. Eu quero uma espécie de exceção para mim, porque é difícil imaginar uma sociedade na qual eu possa apoiar que a mentira seja um código entre nós, né? Que a mentira seja uma moral aceita. Então reparou que ali entra, se eu mentir, eu só posso dizer que é certo se eu quiser que todos mintam também. Entendi.
De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, Caô, também conhecida famoso como caô. né, representada no texto, mas fica claro que a letra C, né, porque perceba que a escolha pela promessa falsa, ela se opõe ao princípio de que toda ação possa valer como norma universal. Né? E repara que a própria opção não é clara sobre a ética kantiana, né? Diz só que se opõe ao princípio. Vem cá, professor, dava para resolver a questão sem conhecer Kant? Eu acho que não. Só na interpretação do texto não dá. Para quem quer saber um pouco mais sobre Kant, qual o conselho? Então, Kant é um autor muito árido, até mesmo na faculdade, né? O investimento é muito grande para entender os textos dele, os textos do século XVIII. Então, eu acredito que tenham textos mais de divulgação filosófica que são mais interessantes para o candidato. Tem um autor que é muito bom para a divulgação, chamado Roger Paul Druat. Ele tem 2 livros que eu recomendaria. Um chama-se Ética, uma primeira conversa, que é um livro pequeno, que dá um panorama muito interessante até do ponto de vista histórico. E o outro chamado Tolerância, que é exatamente um valor muito interessante para a sociedade contemporânea. Uma sociedade globalizada, onde as diferenças, a diversidade estão aflorando, né, de cada vez mais, é uma leitura muito interessante para a aplicação dos conceitos de ética. Show de bola, professor. Valeu? Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado. Volte sempre, viu? Na moral. Já ouviu falar na Olimpíada Internacional de Filosofia? Em 2018, ela aconteceu em Montenegro, na Europa. E o nosso país esteve representado. E quem explica é o chefe da delegação brasileira e membro do júri internacional, professor Gustavo Coelho. Tudo bem? Prazer Tudo estar aqui. bem, que isso, prazer é todo nosso. Como é que funciona a Olimpíada Internacional de Filosofia? A Olimpíada Internacional de Filosofia é um evento que já ocorre desde 1993. Envolve hoje já 50 países do mundo. Ela tem uma programação bastante ampla, né? Social, cultural, acadêmica principalmente, workshops, oficinas, ambientes para discussão entre os alunos. Mas no centro dela existe uma competição de ensaios filosóficos. Então, em que os estudantes, né, ela é voltada para estudantes do ensino médio, né, cada delegação tem 2 alunos e 2 professores, um deles é o chefe de delegação, e os estudantes, então, têm que escrever um ensaio filosófico em até 4 horas em língua estrangeira, inglês, espanhol, francês ou alemão. E nenhum estudante pode escrever na sua língua nativa. Então, se tiver um americano lá, ele não pode escrever em inglês. A ideia é tornar o processo mais justo para todo mundo. A gente está acostumado a ver gêneros textuais, mas ensaio filosófico, a gente não conhece muito bem. Explica um pouquinho como é. Isso, o que os alunos têm que fazer, né, eles chegam lá no dia da prova, no dia da competição, né, que está no centro do evento. Eu gosto de enfatizar que o evento é mais do que uma competição de ensaios, né, mas no centro dele está isso. Os alunos, eles são apresentados a 4 tópicos filosóficos na forma de 4 trechos de textos de filosofia. Pode ser autores clássicos, contemporâneos. Em geral, o júri procura, né, as pessoas que elaboram a prova, que são membros da Federação Internacional de Sociedades de Filosofia, procuram escolher 4 tópicos que sejam bastante diversificados, entre áreas da filosofia, períodos da história da filosofia, culturas diferentes, né, filósofos de culturas diferentes e de gêneros diferentes também. Né? Mas então o que os alunos têm que fazer é escolher um desses 4 tópicos e construir então um ensaio, né, um texto argumentativo, em que eles defendam uma tese a respeito de um desses 4 tópicos. Sem limite de páginas, tem alunos que escrevem 3, tem alunos que escrevem 8, 10 páginas em 4 horas. Então não é uma mera prova de história da filosofia, não basta o aluno chegar lá enfim, né, escrever um texto mostrando tudo que ele sabe sobre Kant, ou sobre Descartes, ou sobre Aristóteles. A ideia não é essa, é mostrar que tu entende o pensamento de um filósofo. É construir uma argumentação própria em cima de um tópico que foi apresentado. Foi apresentado na hora. Na hora. Então não tem como eles fazerem uma preparação específica sabendo, vai cair isso na prova. Agora, professor, tanto filosofia quanto as Olimpíadas surgiram na Grécia. Isso vem daquele pensamento de academia, corpo são, mente sã? Claro que a Olimpíada Internacional de Filosofia ela não é uma atividade esportiva, né? Os alunos, pelo contrário, ficam bastante sentadinhos, concentrados, né? Pensando e escrevendo. Mas eu acho que tem alguns pontos em comum, né? Entre as Olimpíadas, vamos falar assim, né? Esportivas, né? Que lidam com o corpo, e as Olimpíadas de Filosofia. E o ponto eu acho que é, em primeiro lugar, claro, as Olimpíadas de Filosofia procuram, né? Promover a união, né? Entre as culturas, entre os povos, entre os estudantes. Eles realmente sentem que estão vivendo uma experiência muito rica, podendo, né? Estabelecer diálogos lá entre eles, contatos e tal.
Mas também o elemento da competição que está presente ali, né? Mais do que a ideia de competir com o outro, de vencer o outro, de mostrar que tu és melhor do que o outro, está presente a ideia de usar a competição como um estímulo para o aluno estudar filosofia, e para ele procurar superar limites, né? Que é o que a gente tem também numa Olimpíada Esportiva, né? Superar os próprios limites, ver onde é que tu consegue chegar num percurso de aprendizado, de leitura, de reflexão. E o Brasil, quando entrou nessa competição? O Brasil começou a participar só no ano passado, tá? Surgiu um convite de um professor suíço que fazia parte do Comitê Internacional da Olimpíada, entrou em contato com uma professora, a professora Gisele Seco, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conhecia o meu trabalho, então, e divulgou a Olimpíada para mim. Disse, Gustavo, terias interesse em participar? Tu tens estudantes que tu acha que estão qualificados a participar e tal? Eu disse, tenho ótimos alunos, estou conseguindo fazer um trabalho legal com eles. E aí, então, no primeiro ano, na nossa primeira participação, que foi no ano passado, em Roterdã, na Holanda, eu levei 2 alunos meus. Opa, quem foram? Quero saber o nome dos atletas. O Antônio Simões Pilcher e a Daniela Barcelos Amon, né? 2 estudantes do 3º ano do ensino médio. Aí, claro, fiz uma preparação específica para eles, de 2 meses, com uma carga de leituras, um programa, né, de leituras, um programa de redação de ensaios, alguns mais de formação de repertório, outros já de posicionamento, de construir uma argumentação em cima de um ponto, né? E com aulas extras também, que eu dava para eles à tarde, focando então na Olimpíada, né? E aí nesse ano então eu já consegui organizar um primeiro processo seletivo no Brasil para escolher então os estudantes que participariam da 26ª edição, essa que foi em Montenegro, né? Aí, então em fevereiro foi feito um processo seletivo, eu formei um júri com 4 professores, a professora Gisele Seco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Michele Seixas da UFSM, Federal de Santa Maria, a professora Edgar Lira, aqui da PUC-Rio, e o professor Leonardo Ruivo, da Universidade Estadual do Maranhão, né? Então, esse foi o júri da seletiva, eu divulguei ela para mais de 20 escolas, públicas e privadas. Claro, gostaria de poder, já na primeira edição, ter convidado o país inteiro, todos os estados e tal, mas a gente ainda está crescendo nesse processo, né? A ideia já para o ano que vem é crescer um pouco mais. Surgiu, então, a procura de alguns estudantes, né? 10 estudantes no total participaram, então foram selecionados 2 estudantes de São Paulo, a Monique Murer e o Pedro de Oliveira. Como se saíram, tanto no ano passado quanto esse ano? Como é que foi? Muito bem, com certeza. Assim, para uma primeira participação do Brasil, foi excelente. Assim. Muitos países que já tinham um histórico de premiação no evento saíram sem nenhum prêmio. E um dos meus 2 estudantes, né, o brasileiro, né, o Antônio, saiu de lá com uma menção honrosa. Ele ficou entre os 30 melhores da Olimpíada Internacional naquele ano. E nesse ano, a Monique Murer também, a outra estudante brasileira que a gente levou, também recebeu uma menção honrosa. Então, 2 anos seguidos com uma menção honrosa. Foi bastante bom. Ela chegou bastante perto de uma medalha. Agora eu quero saber como foi a sua participação no júri. Claro, uma participação que me deixa bastante honrado, né, de poder participar do júri de um evento tão importante, representando o meu país e representando a comunidade filosófica brasileira, que é uma comunidade bastante rica, bastante forte, bastante diversificada também, né? E também uma experiência bastante gratificante do ponto de vista acadêmico e humano, né? Porque tu estás ali numa situação em que tu tens que ler os ensaios dos estudantes. Claro que a gente não tem como ler todos, são mais de 100 ensaios, então são divididos em grupos, né? E cada grupo fica responsável por um número determinado de ensaios. Cada professor é soberano para dar a sua nota para cada ensaio particular que ele lê, mas a gente é estimulado, né, a estabelecer um diálogo, um debate, depois de ler cada ensaio, para ver se a gente realmente está seguro da nota que a gente quer dar ou não, né, individualmente. Então rola também aí um aprendizado, né, no momento em que a gente discute e vê, pô, que legal, de repente o cara aponta alguma coisa que tu não tinha percebido no texto, ou tu ajuda ele a enxergar alguma coisa que ele não tinha enxergado tão bem no texto. Então pode ocorrer de alguém optar por alterar um pouco a nota que estava inicialmente, né, disposto a dar. É bom deixar claro, né, que o júri internacional ele é composto por todos os chefes de delegação e pelos professores acompanhantes que compõem cada delegação, né, que é mais um professor por delegação. E esse júri é encarregado por avaliar os ensaios em 2 primeiras rodadas, tá? A tarefa do júri é, então, estabelecer como que um grande filtro, definindo 2 pontos de corte. A partir de onde serão dadas menções honrosas, sem ainda identificar o nome dos autores dos ensaios, a gente não sabe isso, né? Tudo é feito às cegas. E um segundo ponto de corte, que é quem vai ser indicado para uma medalha. Os ensaios que são indicados para uma medalha são lidos por um segundo júri, mais restrito. E o quão importante é para o Brasil participar de um evento como esse?
para ter a sua comunidade filosófica representada, e é estranho que a gente nunca tenha tido, né, nenhum representante até o ano passado, né, participando desse evento com uma comunidade tão forte, né? E em segundo lugar, eu acho que também é importante o Brasil participar para que a nossa comunidade fique sabendo desse evento, de como ele funciona, e tome esse evento como um referencial, não único, né, para nos indicar o quão longe um estudante de ensino médio é capaz de chegar, entende? Quando tu chegas numa Olimpíada e tu lês um texto de um estudante de outro país extremamente qualificado, de dar inveja em estudantes de nível de graduação, de final de curso no Brasil, certo? Tu percebe, caramba, um estudante de ensino médio pode chegar muito longe. Agora eu quero saber de você, Gustavo. O que te fez apaixonar pela filosofia e por que você decidiu ser professor? Para ela ser respondida assim por completo, exige alguns anos de terapia. Né? Não é uma questão simples essa. Né? Com certeza eu tive excelentes professores no meu ensino médio que despertaram e muito o meu interesse para o estudo da filosofia. Foi nas minhas aulas de filosofia do meu primeiro ano do ensino médio que surgiu o meu desejo pelo conhecimento, a vontade de querer compreender cada vez mais o mundo, a mim mesmo, a minha relação com o mundo, enquanto ser humano, né? Não eu em particular, e as relações que os seres humanos estabelecem entre si. Então, foi um momento assim que fez fez nascer em mim a curiosidade, assim, né, propriamente filosófica, né, de querer realmente entender tudo, né? E em relação a ser professor, eu acho que, assim, vários fatores também. Quando eu estava no final do meu mestrado, eu optei por me inserir no universo do ensino médio e ser um professor de ensino médio. Estou com um projeto, claro, de voltar para o doutorado em breve, mas com o foco de ser um formador de cidadãos, de seres humanos, antes de ser um formador de especialistas, né? Claro que tem um valor imenso em formar especialistas, né, que serão grandes professores, mas saber que o meu trabalho, que a minha formação, que o meu trabalho como professor estaria refletido, né, em pessoas que vão seguir os mais diferentes caminhos. E acho que assim, também um desejo de fazer pelos meus alunos aquilo que os meus professores fizeram por mim. Qual é o seu recado para aquela galera que está em casa e tem aquele pensamento de mas filosofia nem é tão importante assim para a vida? É importante? Acho que tem dois caminhos muito importantes de defesa da presença da filosofia na escola e na vida das pessoas, né? Um caminho é o do valor instrumental que a filosofia tem, aquilo que ela nos permite alcançar, e outro é o caminho do valor intrínseco da filosofia, né? Do valor que ela tem por ela mesma, né? Existe um exame que é realizado todos os anos nos Estados Unidos chamado Graduate Record Examination. Esse exame avalia os estudantes em 3 competências básicas, gerais, não específicas, né, da filosofia, que são raciocínio verbal, raciocínio quantitativo e o que eles chamam de escrita analítica. E nesse exame, repetidamente, em todos os anos, os estudantes de filosofia ficam em primeiro lugar, tanto na prova de raciocínio verbal, quanto na prova de escrita analítica. E na prova de raciocínio quantitativo, eles ainda ficam em primeiro lugar das áreas de humanidades, né? Então, assim, isso é um forte indicador de que a filosofia ajuda a desenvolver, em alto grau, competências que são fundamentais, que são do interesse de todos, não só para quem quer ser filósofo. Então, esse é um caminho de defesa da filosofia. Mas alguém poderia dizer, bom, mas suponhamos então que a gente consiga atingir esse resultado com outra disciplina. A gente poderia abandonar a filosofia? É aí que entra a defesa do valor intrínseco dela, né? Daquilo que ela tem de valor por ela mesma. E o ponto é que a filosofia, ela lida com questões de uma ordem específica, de um tipo específico, certo? Que não admitem solução nem pelos cálculos lá da matemática, nem pelos métodos, né, empíricos, né, de laboratório, de fazer experimentos das ciências da natureza. Mas que são perguntas que os seres humanos, em geral, se fazem, ou em algum momento vão acabar se fazendo, e que os estudantes na escola, com certeza, começam a se fazer em um certo momento do desenvolvimento deles. Então, a filosofia, a presença dela, ela também se justifica porque é numa aula de filosofia que o estudante vai encontrar o espaço realmente adequado para pensar de forma consistente, clara, precisa, sobre uma série de questões que ele já está se colocando. E para quem quer saber um pouco mais sobre a Olimpíada Internacional de Filosofia, busca onde? Tem o site permanente da Olimpíada Internacional, que tem arquivos, então, de várias edições. Aqui no Brasil, a gente está, então, começando a ampliar esse processo, né, e ainda buscando o apoio institucional necessário para realmente criar um processo seletivo amplo que alcance todas as regiões do país e que possa atender a todos os estudantes que estejam interessados em participar disso, né? Algumas universidades já estão começando a estabelecer algumas parcerias, a gente está iniciando um processo de diálogo. A Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, é uma delas, que tem um ótimo departamento com professores muito qualificados pensando o ensino de filosofia.
E podem escrever também para um e-mail, se tiverem interesse já e quiserem, gostaria de participar, como eu faço, que é seletiva.ipo@gmail.com. E aí eu vou responder, claro, assim que possível e divulgar pelos meios necessários aí, né, quando a gente estiver avançando aí nesse projeto de divulgar a seletiva para o ano que vem. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo. Foi meu, muito grande mesmo. Tá vendo, galera? O que não falta é fonte de estudo para ficar craque em filosofia. E o nosso canal é uma delas. Tem um monte de entrevistas incríveis e questões do Enem resolvidas para você aproveitar. youtube.com/TV Escola. Corre lá e até a próxima.